Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que, quer queiramos, quer não, define a nossa vida: a hiperprodutividade. Parece que vivemos numa era de fazer constante, onde acreditamos, quase como uma religião, que o cansaço que sentimos até aos ossos é o preço a pagar pelo sucesso. É a nossa medalha de honra numa competição invisível que travamos todos os dias. Mas e se pararmos por um segundo? Um perigoso e raro segundo de silêncio. Uma pergunta muito incómoda começa a ecoar. Somos realmente livres ou transformamos-nos nos nossos próprios carcereiros? Esta cultura da produtividade é de facto uma ferramenta que nos liberta ou será o mais sofisticado mecanismo de autoexploração que alguma vez inventamos? Bem, basta olhar à nossa volta para ver os sintomas. O relógio tornou-se o nosso Deus e uma agenda a abarrotar é o nosso altar sagrado. Vemos nas redes sociais a glorificação de escritórios iluminados à meia-noite, com legendas como foco total, ou madrugadas às 4 da manhã para estar à frente da concorrência. Esta é a cultura em que estamos mergulhados. Ora, para tentar encontrar uma resposta, não vamos consultar os habituais gurus da produtividade. Não. Vamos antes trazer para a conversa os verdadeiros médicos da alma, os filósofos. E o diagnóstico que eles nos oferecem, olhando para nós através dos séculos, é, no mínimo, inquietante. O nosso primeiro diagnóstico vem da China antiga. Para um pensador como Confúcio, a nossa obsessão moderna em produzir, em acumular, em mostrar, seria o sintoma clássico de uma condição que ele identificou há milhares de anos. Ele chamou-lhe a condição do homem pequeno, ou Xiaoren. E quem é este homem pequeno? É aquele que vive para o lucro e para a aprovação dos outros. É uma alma profundamente ansiosa, sempre a medir-se pela régua alheia, a tentar preencher um vazio interior com validações que vêm de fora: o cargo, a visibilidade, os bens materiais. Em contraste, temos o homem nobre, que busca a harmonia interior. Mas o homem pequeno moderno procura ser útil, ser usado. E aqui está o ponto central. O nosso valor enquanto seres humanos passou a ser medido pela nossa utilidade econômica. Trabalhamos até a exaustão para comprar um carro que mal temos tempo para conduzir, apenas para projetar uma certa imagem de sucesso. Mas e se a motivação for ainda mais profunda e talvez mais sombria? E se toda esta corrida desenfreada não for em direção a algo, como o sucesso, mas sim uma fuga desesperada de outra coisa qualquer? E para esta segunda perspectiva, vamos buscar Arthur Schopenhauer. Com o seu pessimismo quase cirúrgico, ele diria que a nossa atividade incessante é, na sua essência, uma grande e muito elaborada fuga. Para Schopenhauer, a vida humana balança como um pêndulo entre dois extremos. De um lado está a dor, a necessidade pura e dura que nos obriga a trabalhar para sobreviver. Mas assim que essa necessidade está satisfeita, mal temos um momento de calma, o pêndulo oscila com toda a força para o outro lado, o tédio. E o tédio, diz ele, ataca-nos como uma ave de rapina. E isto, convenhamos, ilustra de forma brilhante a nossa situação. Simplesmente não suportamos estar a sós com os nossos pensamentos. O silêncio apavora-nos. E então, o que fazemos? Inventamos novas necessidades, novos projetos, novas metas, quase impossíveis. Corremos sem parar para não termos de encarar o vazio de quem realmente somos. Claro que esta fuga individual acaba por se tornar a base de toda a nossa estrutura social. Se, ao nível pessoal, fugimos do vazio, o que é que acontece quando uma sociedade inteira se constrói sobre este mesmo princípio? Bem, o diagnóstico é que nos tornamos voluntariamente pequenas engrenagens numa máquina gigante. Alexis de Tocqueville, ao observar o nascimento da indústria, fez esta pergunta profética. Ele percebeu algo fundamental. Quanto mais nos especializamos numa única e repetitiva tarefa para sermos eficientes, mais nos degradamos como seres humanos completos. À medida que o trabalhador se aperfeiçoa, o homem desmorona. E aqui está a grande reviravolta dos nossos tempos. Já não precisamos de um capataz com um chicote a gritar connosco. Porquê? Porque nós internalizamos o chefe. Somos nós próprios que nos chicoteamos com a culpa de não estar a fazer nada, transformando cada precioso momento de descanso numa nova fonte de ansiedade. Ok. Depois deste diagnóstico tão sombrio, de vaidade, fuga e autoopressão, a pergunta é inevitável. Existe uma saída? Haverá alguma forma de escapar a esta prisão que, ao que parece, fomos nós próprios que construímos? A resposta pode estar numa autêntica revolução na nossa forma de pensar, uma ideia proposta há mais de 2000 anos. Aristóteles diria que sim, há uma saída, mas ela exige que viremos toda a nossa lógica de cabeça para baixo. Para Aristóteles, o ponto crucial é este. Nós trabalhamos para poder ter lazer e não o contrário. O lazer não é apenas um meio para recarregar baterias e voltar ao trabalho. Não, o lazer é o fim em si mesmo.
é o objetivo último de toda a atividade humana. Mas atenção, porque o conceito de lazer dele não tem nada a ver com o nosso. Não se trata de fazer scroll infinito nas redes sociais, a isso ele chamaria uma mera distração. O verdadeiro lazer é a atividade da alma. É o tempo que dedicamos à filosofia, à arte, a uma boa conversa entre amigos, à contemplação. É o momento em que somos finalmente livres da necessidade. A verdadeira libertação, portanto, não está em produzir mais ou em ser mais eficiente. Está, simplesmente, em ter a coragem de parar. Em redescobrir que aquilo que somos importa infinitamente mais do que aquilo que temos ou que parecemos ser para os outros. E assim, a ideia final a reter é esta. Talvez seja preciso demitir o carrasco que vemos todos os dias ao espelho. Porque, por vezes, a coisa mais verdadeiramente produtiva que uma pessoa pode fazer é não fazer absolutamente nada.